Amados, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Eu vou ler o versículo 8, somente o verso A. Primeira parte do versículo. Efésios capítulo 2, versículo 8, a parte A. A palavra diz: porque pela graça sois salvos. Vamos estar orando, amados. Pai Santo, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado este privilégio de estarmos juntos, Pai. Este privilégio que é o estar em Cristo. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, tem revelado a pessoa de Cristo em nossas vidas, Pai. E somos eternamente gratos porque o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai. Então continue, por tua misericórdia, por tua graça, tratando conosco e revelando a tua palavra a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amados, graça é o tema que eu vim falar com os amados hoje. Eu acredito que aqui todo mundo já saiba o que é graça, que todo mundo já tem pelo menos um pequeno panorama, um pequeno conhecimento do que é graça. Porque a graça é a base da vida cristã. Nós não podemos entender nada da palavra, não podemos ter o mínimo de discernimento se não pudermos entender o que é graça. Por isso o Senhor depositou no meu coração de estarmos falando sobre graça. Mas não vamos falar de graça de uma maneira simples, mas nós vamos aprofundar um pouco mais na graça vivenciada. Se a gente parar para fazer uma análise, o que seria graça? Como muitos definem graça? Graça seria aquele favor imerecido de Deus. É o que todos acreditam e falam que é isso. E de fato, é um favor merecido de Deus. Mas essa definição, esse termo, é muito incompleto para o que precisamos, amados. A graça, ela é algo impossível de descrever com meras palavras. A plenitude da graça do nosso Senhor Jesus é algo muito grande, que vai muito além do nosso discernimento. Por isso, a verdadeira graça, a graça genuína, não entra na nossa cabeça. A gente pode sim abrir na palavra, ver muitos textos sobre graça, mas nós não vamos chegar na realidade do que é a verdadeira graça. Por quê, amados? Porque a graça define o coração e a mente de Deus. Nós podemos definir o coração e a mente de Deus? Nós não podemos, porque Deus é infinito. Nós somos finitos. Por isso que nós não conseguimos definir graça de maneira plena. Mas nós podemos definir graça pelo que está escrito. Nós podemos definir graça pelo que o Senhor nos revelou na palavra. E o que seria graça, amados? Acho que melhor para a gente usar é Deus dando. Todos conhecem o texto de João capítulo 3, versículo 16, onde Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Isso é graça. É Deus amando e dando o seu Filho unigênito. Isso é a melhor definição de graça que nós temos na palavra. É por isso que muitos falam que esse versículo define o amor de Deus. Porque Deus, com o seu grande amor com que nos amou, aquele amor infinito, Ele que é o próprio amor, deu o melhor que Ele tinha para nos salvar. E se a gente analisar o que Ele veio salvar, amados, Ele veio salvar miseráveis. Nós só vamos poder ter uma noção melhor de graça quando nós entendermos quem nós éramos, ou quem o ser humano natural é. Nós estamos aqui em Efésios, capítulo 2, e eu gostaria de ler o versículo 1, 2 e 3. Efésios, capítulo 2, 1, 2 e 3. A palavra diz: Ele vos deu vida. Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê tenha vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, segundo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, assim
também os demais. Amados, esse texto define quem nós éramos. Nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência, filhos espirituais do diabo, filhos de Satanás. Esse é o ser humano sem a graça. Esse éramos nós. E nós precisamos ter a compreensão disso, da onde o Senhor nos tirou. Romanos capítulo 3, versículo 23, fala que todos pecaram. Eu faço uma pergunta aqui, amados. Alguém aqui nunca pecou? Eu tenho certeza que não, porque a palavra fala que todos pecaram. Então nós vemos que nós pecamos diariamente, nós vivíamos no pecado. E o que é o resultado disso? Romanos 6,23 fala que o salário do pecado é a morte. Salário é o merecimento, né? Quando você trabalha por um mês, você recebe o seu salário, porque você merece ele. Então, quando nós pecamos, nós recebemos o salário do pecado, que é a morte. Por isso que Efésios capítulo 1 começa falando: Ele vos deu vida estando vós mortos, porque nós estávamos mortos. E essa é a nossa natureza sem Cristo, amados. Nós estávamos mortos. Um morto tem decisão alguma de tomar alguma decisão, alguma inclinação? Nós temos até um irmão que está trabalhando no cemitério e a gente brinca, né? Ninguém nunca reclamou lá, né? Ninguém nunca atrapalhou o serviço, né? O povo chega quieto. Não, isso é um morto, não faz nada. E isso é o que o nosso Senhor, da onde o nosso Senhor nos tirou. E o nosso Senhor, para nos mostrar o pecado, Ele nos deu a lei. Eu não quero entrar aqui em lei, porque é um assunto muito extenso e eu já entrei no meu último estudo, que a lei, o nosso Senhor nos deu para nos mostrar que nós estávamos no pecado. O Senhor nos dá a lei para nós podermos ver que nós estávamos errados, para nós olhar a lei como um espelho e saber que nós precisamos de algum Salvador, porque pela lei ninguém é justificado. Se nós analisarmos a lei, nós descumprimos ela toda. Então, nós vemos que nós somos superabundantes em pecado. Mas a palavra fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é a graça de maneira mais plena, amados. Se a gente analisar Romanos capítulo 3, versículo 24, fala que sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amados, Cristo Jesus é a realidade da graça. Vamos abrir em Colossenses. Deixa o dedo aqui em Efésios, a gente vai voltar para cá. Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Eu vou ler o versículo 13. Um versículo muito parecido com o que a gente leu aqui em Efésios. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, guarda essa palavra, amados, juntamente com Ele, com Cristo, perdoando todos os nossos delitos. Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida. Que escrito de dívida é esse, amados? É o salário do pecado, aquela dívida eterna que nós tínhamos, aquela dívida de morte. Mas o que nosso Senhor Jesus fez? Cancelou, que era contra nós, e nos constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Amados, todo o nosso delito, todo o nosso pecado, o nosso Senhor encravou em Cristo na cruz. Por isso que hoje nós podemos ter livre acesso à graça. Amados, Hebreus capítulo 2, versículo 9 fala que pela graça, nosso Senhor Jesus provou a morte por todo homem. Nós cantamos aqui, nós lemos o texto de 1 Pedro ali, 2, 24, se eu não me engano, que nós éramos pecadores, mas Cristo nos alcançou. Aquele texto tão lindo que faz uma alusão de Isaías 53, que é Pedro falando de Isaías 53 com as palavras dele. Que texto tão precioso, que revela o Evangelho, como a irmã falou ali, que é o Evangelho cantado. Isso é graça. Vamos voltar ali para Efésios.
Efésios 2. Agora a gente vai continuar lendo até o versículo 8. Mas Deus, olha que mas precioso, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, Deus amou com que nos amou, e estando nós mortos, olha, ele está refalando o que ele já tinha falado, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, aquela palavra de Colossenses que eu pedi para os amados guardar, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amados, a graça é um dom de Deus. Amado, você acha que Deus te salvou, Deus te tirou do inferno, Deus te deu vida porque alguém pediu para Ele fazer isso? Você acha que o Senhor nos salvou, nos deu essa vida eterna, nos deu essa graça porque nós merecíamos? Você acha que Deus só falou, eles são tão bons, vou salvar eles? Não é bem assim. Nosso Senhor nos viu miseráveis, mas isso que nós podemos ver a verdadeira graça, porque mesmo nós mortos em pecado, afundados, merecedores do inferno, se Deus quisesse não salvar ninguém, Ele estaria sendo justo, porque nós merecemos o inferno. Alguém aqui não merece o inferno? Nós merecemos o inferno. Então, se Deus não quisesse salvar ninguém, Ele poderia condenar o mundo todo tranquilamente, porque Ele é justo, Ele é santo. Nós não somos justos e santos, e por isso que nosso Senhor Jesus veio para nos salvar. A graça, ela revela o caráter de quem dá e não de quem recebe. Então a graça nos mostra quão Deus é bom e quão perdidos nós estávamos. Vamos abrir em Tito, capítulo 3. Outro texto muito parecido com o que a gente leu. A palavra ela gosta de enfatizar isso conosco. Tito, capítulo 3. Vou ler a partir do versículo 3. Tito 3:3. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Esse éramos nós. A gente pode analisar que todos esses versículos que a gente leu está falando no passado, que nós éramos. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, ou a graça, no original, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, não pelo que fazemos ou deixamos de fazer, não pelas coisas boas que fizemos, porque sem Cristo, nada do que nós fizemos é bom. Então, não pelas obras de justiça praticadas por nós, porque as nossas próprias justiças, como a palavra fala, é igual ao trapo de imundícia, é inútil. Mas segundo o que? Sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, amados. Não foi de forma pobre, não, mas foi de forma rica, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amados, tudo já foi realizado por meio de Cristo. Nós só precisamos crer. Já está tudo consumado. Cristo é a plenitude da graça. A gente vê em João 1, versículo 16, que fala que nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Como que seria graça mais graça? É infinita. Por isso que a palavra fala que a graça é super abundante. Ela não acaba. Por mais que nós pecamos, nós falhamos, a graça cobre. Mas, amados, eu estava introduzindo aqui, se a graça é tão maravilhosa e nós de fato não merecemos ela, tem até um texto aqui que eu vou até ler, o Cláudio postou no WhatsApp essa semana, no status, que fala bem assim:
Nunca, de forma alguma, a nossa salvação deve ser fundamentada em qualquer coisa que haja em nós. Baseia-se inteiramente no Senhor Jesus. Então, eu acho que os amados já compreenderam que a graça está na plenitude de Cristo. Mas, por que eu vim falar sobre graça hoje? Porque, amados, é com muita tristeza no meu coração que eu venho falar isso hoje. Porque nós hoje vivemos um tempo onde a graça é mal compreendida. Nós vivemos um tempo de falsa graça. Meio complicado falar isso. Como assim uma falsa graça? Porque é uma graça que não está nas Escrituras. Vamos abrir em Romanos. Acho que o texto mais conhecido dos amados, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vou ler o versículo 1 e 2. A palavra fala: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Já que a graça é abundante, eu posso continuar no pecado, né? Porque toda vez que eu peco, a graça cobre. Já que a graça é infinita, a graça é muito maior que nós. E de fato é assim. Mas o que a palavra fala? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? É uma pergunta isso. E ele já responde logo em seguida: De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Amados, existe um termo, é uma teologia nova que vem adentrando nas igrejas, chamada hipergraça, que é uma nova onda de ensino onde enfatiza somente a graça, mas deixa de lado tudo aquilo que envolve responsabilidade, amados. Envolve, por exemplo, arrependimento, vida de cruz, santidade. Isso eles não querem. Eles querem apenas a graça. Perdão, amados. Isso é uma graça que é muito diferente da palavra. A gente vê esses pregadores atuais que não se importa se você está vivendo no pecado ou se você está fazendo coisa X ou coisa Y. Eles não se importam. Eles aliviam a sua consciência, pregando que você pode fazer o que você quiser, porque você está na graça. Então você pode fazer tudo o que você quiser, amado, você está na graça. Você pode viver sua vida em prostituição, pode viver sua vida em adultério, porque você está na graça. Mas a palavra não diz isso. A palavra fala que em Judas versículo 4, que falsos mestres transformariam a graça em libertinagem. E é isso que está acontecendo nas igrejas hoje. Muitos, pelo pretexto da graça, estamos na graça, então podemos fazer o que quiser e vivem suas vidas de forma libertina. E tem um teólogo, pastor, é bem jovem, chamado Iago Martins, e ele fala que esses falsos profetas estão enviando as pessoas para o inferno anestesiadas na sua própria falha. É muito forte isso, né? Porque as pessoas vivem suas vidas achando que estão na graça, mas não estão na verdadeira graça. O que a palavra fala aqui? Que como viveremos no pecado, nós para eles morremos? A graça exige algo de nós. Então, nós vemos, como o irmão Cláudio sempre diz, dos crentes vazios do Evangelho. E as pessoas estão reinventando o Evangelho da graça, para que esse Evangelho se adeque a nós. Amados, a palavra não tem que se adequar a nós. Nós que temos que nos adequar à palavra. Então eles pegam toda a palavra e enfeitam de uma forma para que ela venha trazer conforto, para que ela venha trazer conveniência. E isso é perigoso, amados. Isso não é o que a palavra faz. Quero ler um texto em Tito, novamente. Texto que eu li ontem com os amados. Tito, no capítulo 2. Tito 2, versículo 11. A palavra fala: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então isso aqui é o que nós falamos até agora, que a graça nos salvou. Só que agora vem o versículo 12, educando-nos. Amados, essa palavra educando-nos é uma palavra muito forte, amados.
ela é uma palavra grega que define a ideia de um pai corrigindo um filho com varadas. Acho que todos aqui já foram crianças e tomaram uma varada na bunda, né? Já foram corrigidos quando erraram. E é essa palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, educando-nos. Então, nos corrigindo, nos exortando, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Este é o encargo da graça conosco, nos fazer viver neste mundo de uma forma sensata, de uma forma justa e de uma forma piedosa. É isso que a graça faz conosco. De fato, a graça nos salvou e nos salvou de todos os pecados, sim, mas a graça nos continua purificando. Nós não passamos pela graça somente uma vez, mas nós vivemos na graça. Por isso que é graça sobre graça, porque nós continuamos errando enquanto nós estamos aqui, mas temos graça, e graça não somente para ser liberto do inferno, mas para ser liberto do pecado que está ao redor de nós, do nosso pecar, entre aspas. E não estou falando de impecabilidade, não, amados. Tanto que a graça está aqui para nos ajudar, para nos apoiar, mas nós temos um escape por meio dela. E a gente vê, como eu tinha falado, esses falsos profetas dizendo que é só você vir na comunidade, levantar sua mão, fazer uma oração, aceitar Jesus e está feito, está no céu. Não, é só a gente vir congregar aqui, encontrar pessoas muito simpáticas, né? Vir aqui cantar umas músicas legais, ouvir uma mensagem inspiradora e pronto, estamos salvos. Mas o cristianismo não é assim, amados. A graça não é isso. Tem um irmão chamado Dietrich Bonhoeffer, meio complicado, é um alemão, que, amados, lendo sobre esse irmão, eu não consigo não chorar. Esse irmão, ele no período de Segunda Guerra, onde a Alemanha nazista estava dominando tudo, e todos os crentes da época, tanto a Igreja Católica ou a Igreja Luterana, que era ali na Alemanha, se calavam contra Hitler. Ninguém falava nada, mas teve um homem, Dietrich Bonhoeffer, que se levantou. Ele estava lá, ele podia ter ficado nos Estados Unidos, mas não, ele foi lá para a Alemanha, no campo, para salvar milhares de judeus. Este irmão era tão amoroso, tanto que ele foi capturado por Hitler e ficou preso, onde ele passou 2 anos, que foram os 2 últimos anos da vida dele, até a execução dele. E esse irmão, ele enfatiza muito sobre a graça e ele inventou um termo chamado graça barata. Eu recomendo os irmãos lerem o livro dele, que é Discipulado. Eu acho que é uma das maiores obras da literatura cristã. Discipulado, Dietrich Bonhoeffer. E esse irmão, ele sofreu tanto pelo Evangelho, e ele já falava dessa graça falsa, essa graça que não nos discipula a Cristo. Tem um trecho do livro dele aqui que fala: graça barata é a graça sem discipulado, graça sem cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Essa é a graça que muitos vivem hoje. Não é aquela graça verdadeira e genuína. Não é a graça que tem que ser vivenciada. A graça genuína que está na palavra. Mas o que é essa graça genuína? Como nós podemos vivê-la? O que é que você está falando, irmão? Vamos abrir nós estamos em Romanos? Não estamos. Vamos para Romanos capítulo 6, versículo 4. A palavra fala: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Amados, vocês sabem o que significa batismo? Aqui não está falando de entrar nas águas, mas a palavra batismo significa ser identificado. Então nós somos identificados com Cristo pela sua morte. O que isso está falando? Que nós morremos com Ele. Então quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, e nós somos ressuscitados juntamente com Ele. Então quando Cristo morreu, nós morremos juntamente com Ele. Ele foi sepultado, nós somos sepultados junto com Ele. E Ele ressuscitou e nós somos ressurretos junto com Ele. Isso é a base da nossa fé. Então, dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Amados, vida nova.
Será que nós estamos vivendo uma vida nova? Ou será que nós estamos vivendo a graça da forma que a gente vivia quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados? Se nós não entendemos isso, amados, nós podemos largar nossas Bíblias e plantar batata, como o Cláudio fala. Amados, novidade de vida. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Então o corpo do pecado foi destruído, e não sirvamos do pecado como escravos. Nós somos livres do pecado. Agora olha o versículo 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos ou escravos da justiça. Amados, escravos da justiça. Nós somos servos de Cristo, porque Ele é a nossa justiça. E a graça, ela não pode falhar, amados. A graça que não afeta o nosso comportamento não é a graça de Deus. A graça nos impulsiona a viver para Ele. O mesmo Evangelho que nos mostra tantas belezas da graça é o Evangelho da porta estreita. A gente gosta de separar, né, aquele Evangelho da responsabilidade e o Evangelho da graça. Mas é nós que temos esse costume de falar, não, a sua cruz é uma coisa, a graça é outra. A gente gosta de separar, porque assim é mais fácil. Mas não, é o mesmo Evangelho. O Evangelho da graça que nos liberta é o Evangelho que fala, tome a sua cruz, negue-se e siga-me. Siga Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, aquele versículo que eu gosto tanto. Vamos abrir lá. É praticamente, os amados que me conhecem sabem que é meu texto favorito. Não importa a ministração que eu falo desse texto. Que é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então nossa vida não é mais para nós mesmos, nós devemos viver para Cristo. Amados, a gente acha que tomar a nossa cruz é responsabilidade. Mas amados, escuta bem o que eu estou falando para vocês. Tomar a nossa cruz é graça. O que seria de nós se o nosso Senhor nos libertasse para nós vivermos por nós mesmos? Estaríamos condenados de novo. Por isso que Ele nos liberta e fala, sirvam-me. Agora vocês são meus filhos, claro, mas vocês são escravos da justiça. E nós achamos que sofrimento, dificuldade, não é graça. Um texto até que o irmão Sérgio leu ontem, não precisam abrir, que é 1 Pedro 5,12, ele está encerrando aquela carta, e aquela carta é onde ele fala só do sofrimento, das dificuldades que os irmãos estavam passando ali, e ele fala que esta é a genuína graça de Deus. A verdadeira graça de Deus é aquela que se manifesta nas dificuldades, no sofrimento. Aqueles irmãos estavam sendo perseguidos, amados. Como Dietrich Bonhoeffer, aconteceu com ele, tanto que ele sofreu, mas esses irmãos que sofrem, eles podem desfrutar da genuína graça de Deus em toda a sua realidade. Amados, como estamos longe de compreender a palavra, nós somos que nem aquela criança, né? Tem uma história onde a criança pede para o seu avô marinheiro levar ele para a praia para ele conhecer o mar. E esse marinheiro era muito experiente, passar a vida toda no mar, né? Passou 50 anos navegando. Então esse vô leva o seu neto na praia. Daí a criança chega ali na praia e fala, nossa, eu conheço o mar. Então o vô dele olha para ele e fala, eu não conheço o mar. Mas como assim? Você passou 50 anos no mar? Como você não conhece o mar? É porque o mar é muito grande. E nós achamos que nós conhecemos a verdadeira e genuína graça de Deus. Mas a graça é muito grande, amados. E a palavra nos fala que nós devemos trabalhar na graça. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Mas,
pela graça de Deus, aqui é o apóstolo Paulo falando, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amados, a graça nos move ao trabalho. A graça gera duas coisas em nós. Isso deve estar na nossa consciência. A primeira coisa que a graça gera em nós é descanso. Então, se a graça não gerar descanso, ela não é a graça. Primeiro, descanso. Porque se nós estamos na graça, nós temos certeza de uma vida eterna, nós temos certeza que Cristo é a nossa esperança, nós temos certeza que a glória nos espera, nós temos certeza que nós já fomos salvos em Cristo Jesus. Então nós temos um livre descanso. Mas a mesma graça que nos dá descanso, ela também nos impulsiona a trabalhar. É aquela graça que arde em nosso peito, onde nós não podemos ficar parados, porque Cristo nos manda servir. Então nós queremos e somos impulsionados por essa graça a servir a Cristo, a trabalhar na graça. E é muito legal aqui que o apóstolo Paulo fala que a graça não se tornou vã. Então a graça pode se tornar vã em nossas vidas, amados. Se nós não temos desfrutado de fato dessa graça, não temos vivenciado a graça em realidade, ela tem se tornado vã em nossas vidas. Será que nós temos trabalhado com essa graça que nos está sendo dada? Esse texto aqui, tem um irmão que faz uma exposição sobre esse texto, eu vou até ler um texto aqui de Jonathan Edwards, onde ele fala sobre a graça e a responsabilidade, que ele fala bem assim: na graça eficaz, nós não somos meramente passivos, nem ainda Deus faz uma parte e nós o resto. Mas é Deus quem faz tudo e nós fazemos tudo. Pois isso é o que Ele produz, a saber, os nossos próprios atos. Deus é o único autor e verdadeira fonte adequada. Nós somos tão somente os atores desta fonte. Nós somos em diferentes aspectos, totalmente passivos e totalmente ativos. Então, amados, um texto que o irmão Valdir, uma frase que ele sempre fala, né, que a graça de Deus não anula a nossa responsabilidade. Nós somos salvos pela graça, mas essa graça, ela nos muda, ela nos impacta, essa graça nos faz viver para Cristo. Esta é a genuína graça de Deus. E essa graça, esse trabalho que ela forma em nós, é um trabalho que nos leva a produzir boas obras. O que seria uma boa obra, amado? Boa obra é todas aquelas obras que Cristo faz em nós. Porque se é nós fazendo, não é boa. Então, a obra que é Cristo fazendo em nós é uma boa obra. Vamos abrir lá em Efésios, terminar aquele texto que a gente leu, de capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo... Vou ler a partir do versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, não fomos nós que fizemos a nossa salvação. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amados, nós não somos salvos pelas boas obras, mas as boas obras testificam a maneira que nós vivemos a nossa salvação. Nós somos salvos para as boas obras. E é muito bom a gente enfatizar isso, que isso não saia das nossas cabeças. Amados, presta muita atenção no que eu vou falar agora com os amados. Se você entender só isso, já está suficiente para mim, que nós não podemos desvincular a graça do senhorio de Cristo. A graça só é graça por causa do Senhor da graça. A graça só é o que ela só é grande e infinita por causa do Senhor da graça, que é Cristo. Então, a gente vê que pessoas falando, não, mas Jesus é só amor. Jesus é amor, ele não fala sobre responsabilidade. Mas esse Jesus que as pessoas acham que é só amor, né, que criam aquela imagem daquele Jesus hipster, paz e amor, né? Não, esse Jesus, ele mesmo fala em parábolas como a parábola do servo,
onde ele fala conosco sobre serviço e responsabilidade. Aquela parábola das virgens, das 10 virgens, onde ele fala sobre santidade e indiferença. Naquela parábola dos talentos, onde ele fala sobre fidelidade e negligência. Então o nosso Senhor, ele é muito incisivo em falar conosco que nós devemos estar sempre atentos, que nós devemos sim ser impulsionados por esta graça para vivermos para Ele. Eu não estou querendo colocar encargo nos irmãos, não, falando, irmão, você tem que fazer X, você tem que fazer Y, agora você tem que viver de forma totalmente alinhada. Eu não estou falando isso não, amados. Eu estou falando isso porque nós devemos refletir da maneira que nós temos vivido o nosso cristianismo. E eu falo isso principalmente para mim. A palavra começa em mim, ela trata primeiro em mim, para depois ser tratada com os amados. Será que nós temos desfrutado a graça em realidade? 2 Pedro, esse é um encargo nosso, amados. 2 Pedro, capítulo 3, o último versículo de 2 Pedro, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Quero enfatizar essa primeira parte. Crescei na graça. Amados, a graça não nos permite ficarmos estagnados. Ela nos faz crescer. Ela nos faz buscar o Senhor mais e mais e mais, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. É isso que a graça opera em nós. Ela nos, como eu já falei várias vezes, ela nos move para frente. A graça não nos deixa estagnados. A graça que deixa a pessoa estagnada não é a graça de Cristo. Amados, se a palavra não tem ardido no nosso coração, é bom que a gente coloque a barba de molho, como o irmão sempre fala, e reveja nossos conceitos. E busque de fato o Senhor, se a palavra não tem nos gerado esse impacto que deveria gerar. É um texto muito parecido com esse, não precisam abrir, que é em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, se eu não me engano, onde Paulo fala para Timóteo, fortifica-te na graça. É uma responsabilidade nossa, crescer na graça, ser fortificado na graça. Amados, que possamos aprender mais e mais dessa graça. Entender que, como diz ali em Efésios 2, versículo 8, que pela graça sois salvos. Então, nós devemos compreender que pela graça nós fomos salvos. Pela graça nós estamos sendo salvos. E pela graça nós seremos salvos. Como assim? Pela graça, nosso Senhor, Jesus já realizou aquela obra e vivificou o nosso espírito. E hoje nós podemos ter a certeza, porque é um fato passado, Ele já nos salvou quando nós éramos ainda pecadores. Nós podemos ter certeza da vida eterna. Mas enquanto estamos aqui vivendo, com as dificuldades, tribulações, tudo nos corrigindo, como a palavra fala, que a graça nos educa, nós estamos sendo salvos. Estamos sendo salvos da nossa alma. O Senhor tratando conosco dia após dia. Também nós seremos salvos pela graça, porque nós temos certeza que o nosso Senhor virá. Eu estava até conversando com o irmão e gente falando sobre a volta do Senhor, e eu com as minhas teorias, ele com as dele, mas a gente só pode falar uma coisa, amado, que nós não devemos ter nossas teorias. A nossa única certeza é que Cristo vai voltar e que nós seremos salvos deste corpo, deste presente século mal, e nós teremos os nossos corpos glorificados. Então nós somos salvos pela graça, nós fomos salvos pela graça e seremos salvos pela graça. Que possamos, amados, aprender a viver a genuína graça de Deus, aquela graça de Pedro que ele falou ali no meio das dificuldades, tribulação deste mundo, aprender a viver a genuína graça de Deus. Amém, amados? Está orando então e louvando ao Senhor com uma música, uma canção. Terminei um pouco cedo, mas vamos estar louvando ao Senhor. Pai Santo, muito obrigado porque o Senhor tem nos vivificado, Pai. O Senhor tem nos dado esta graça sobre graça.
e tem nos dado entendimento da Tua palavra. Senhor, tem nos revelado de Cristo e nos sustentado, Pai, por Tua grande graça. Continue falando conosco e nos sustentando para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.